Jonas Varela 1 na internet, no YouTube. Acompanhe nossos vídeos acessando Jonas Varela 1 na internet, no YouTube. Estamos aproximando dos 6.000 vídeos gravados, assuntos variados, assuntos diversos. Estamos aproximando das 700.000 visualizações nos nossos vídeos e contamos até o momento com 1.310 inscritos no nosso site, no nosso canal Jonas Varela 1 na internet, no YouTube. Se inscreva você também e acompanhe nossos vídeos. No momento nós estamos realizando a leitura da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, da palavra do Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único, e do seu Filho unigênito, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador nosso, que vive e reina na unidade do Espírito Santo, na glória eterna de Deus Pai Todo-Poderoso, para toda a eternidade, para todo sempre. Amém, amém, amém. E nós chegamos aqui ao quarto livro do Antigo Testamento, Números, a caminho da Terra Prometida. Estamos na sua terceira parte, o povo diante da Terra Prometida, e faremos a leitura hoje, no nosso vídeo de hoje, do capítulo 26 do livro dos Números, em todos os seus 65 versículos, 65, muito extenso, não é? 65 versículos. E no seu único tópico número 1, como repartir a terra. Depois dessa praga, Javé falou a Moisés e Eleazar, filho do sacerdote Arão: façam o recenseamento de toda a comunidade, registrando por famílias todos os filhos de Israel maiores de 20 anos, aptos para o serviço militar. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram o recenseamento dos filhos de Israel maiores de 20 anos nas estepes de Moabe, às margens do rio Jordão, na altura de Jericó, conforme Javé havia ordenado a Moisés. Registro dos filhos de Israel que saíram do Egito. Ruben, primogênito de Israel, filhos de Ruben, Enoque e o clã dos Enoquitas. Repetindo: Ruben, primogênito de Israel, filhos de Ruben, Enoque e o clã dos Enoquitas, Falu e o clã dos Faluitas, Esrom e o clã dos Esronitas, Carmi e o clã dos Carmitas. Esses são os clãs rubenitas. O total dos registrados foi de 43.730. Filho de Falu, Eliabe. Filhos de Eliabe, Namuel, Datã e Abirão. Repetindo: filhos de Eliabe, Namuel, Datã e Abirã. Datã e Abirã eram homens de destaque no conselho,
que se rebelaram contra Moisés e Arão estavam na companhia de Coré quando este se revoltou contra Javé. A terra abriu a boca e os engoliu junto com Coré. Desse modo, todo o grupo morreu e o fogo devorou 250 homens como sinal para o povo. Os filhos de Coré, porém, não morreram. Filhos de Simeão por clãs: Namuel e o clã dos Namuelitas, Jamim e o clã dos Jaminitas, Jaquim e o clã dos Jaquinitas, Zara e o clã dos Zaraitas, Saul e o clã dos Saulitas. Esses são os clãs simeonitas. Formavam o total de 22.200. Filhos de Gade por clãs: Sefon e o clã dos Sefonitas, Age e o clã dos Agitas, Suni e o clã dos Sunitas, Osni e o clã dos Osnitas, Eri e o clã dos Eritas, Arode e o clã dos Aroditas, Areli e o clã dos Arelitas. Esses são os clãs gaditas. Formavam um total de 40.500. Filhos de Judá: e Onã. E Onã morreram na terra de Canaã. São estes os filhos de Judá e seus respectivos clãs: Sela e o clã dos Selaitas, Farés e o clã dos Faresitas. Repetindo: Farés e o clã dos Faresitas, Zaré e o clã dos Zareitas. Filhos de Farés: Esrom e o clã dos Esronitas, Amul e o clã dos Amulitas. São esses os clãs judaítas. Formavam o total de 76.500. Filhos de Issacar por clãs: Tola e o clã dos Tolaitas, Fua e o clã dos Fuaitas, Jassub e o clã dos Jassubitas, Senrom e o clã dos Senronitas. São esses os clãs Issacaritas. Formavam um total de 64.300. Filhos de Zabulon por clãs: Sarede e o clã dos Sareditas, Elon e o clã dos Elonitas, Jalel e o clã dos Jalelitas. São esses os clãs zabulonitas. Formavam um total de 60.500. Filhos de José por clãs: Manassés e Efraim. Filhos de Manassés: Maquir e o clã dos Maquiritas. Maquir gerou Galaade, do qual surgiu o clã Galaadita. Filhos de Galaade:
Gezer e o clã dos Gezeritas, Eleque e o clã dos Elequitas, Asriel e o clã dos Asrielitas, Siquém e o clã dos Siquemitas, Semida e o clã dos Semidaitas, Éfer e o clã dos Efritas, Salfaade, filho de Elfer, repetindo, Salfaade, filho de Eler, repetindo, Safaade, filho de Éfer, não teve filhos, mas somente filhas. As filhas de Salfaade são Maala, Noa, Egla, Melca e Tersa. São esses os clãs manassitas. Formavam o total de 52.700. Filhos de Efraim por clãs, Sutala e o clã dos Sutalaitas, Bequer e o clã dos Bequeritas, Teem e o clã dos Teenitas, filhos de Sutala, Herã e o clã dos Heranitas. São esses os clãs efraimitas. Formavam o total de 32.500. São esses os filhos de José por clãs, filhos de Benjamim por clãs, Bela e o clã dos Belaitas, Asbel e o clã dos Asbelitas, Airã e o clã dos Airamitas, Sufã e o clã dos Sufamitas, Ufã e o clã dos Ufamitas, filhos de Bela, Arede e Naamã, Arede e Naamã, de Arede o clã dos Areditas, de Naamã o clã dos Naamanitas. Repetindo, Naamã, o clã dos Naamanitas. São esses os filhos de Benjamim por clãs. Formavam o total de 45.700. Filhos de Dan por clãs, Suã e o clã dos Suamitas. São esses os filhos de Dan por clãs. O total do clã Suamita era de 64.500. Filhos de Asser por clãs, Gena e o clã dos Genaitas, Jesui, repetindo, Jesui e o clã dos Jesuítas, Béria e o clã dos Beriaitas, filhos de Béria, Eber e o clã dos Ebritas, Melquiel e o clã dos Melquielitas, nome da filha de Asser, Sara. São esses os clãs asseritas. Formavam o total de 53.400. Filhos de Neftali por clãs, Jaciel e o clã dos Jacielitas, Guni e o clã dos Gunitas, Gesser e o clã dos Gesseritas, Salém e o clã dos Selemitas,
São esses os clãs neftalitas, conforme seus clãs. Os neftalitas formavam um total de 45.400. O total dos filhos de Israel era, portanto, 601.000. Repetindo, o total dos filhos de Israel era, portanto, 601.730. Javé falou a Moisés: a terra será distribuída em herança para todos esses, de acordo com o número de inscritos. Você dará uma propriedade maior àquele que é em maior número, e dará uma propriedade menor para aquele que tem menor número. A herança será distribuída em proporção ao número dos recenseados. A divisão da terra, porém, será feita através de sorteio. A herança será recebida de acordo com o número dos nomes das famílias, e a herança de cada tribo será repartida por sorteio, levando em conta o maior ou menor número. Levitas recenseados por clãs. Gerson e o clã dos Gersonitas, Caate e o clã dos Caatitas, Merari e o clã dos Meraritas. São estes os clãs levitas: o clã dos Lobnitas, o clã dos Hebronitas, o clã dos Moolitas, o clã dos Mussitas e o clã dos Coreitas. Caate gerou Amram. Caate gerou Amram. A esposa de Amram se chamava Jocabede, que era filha de Levi e nasceu no Egito. Filhos que ela teve com Amram. Filhos que ela teve com Amram. Arão. Vamos repetir aqui essa parte. Caate gerou Amram. A esposa de Amram se chamava Jocabede, que era filha de Levi e nasceu no Egito. Filhos que ela teve com Amram: Arão, Moisés e a irmã deles, Maria. Filhos de Arão: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando ofereciam a Javé um fogo irregular. O total dos recenseados foi de 23.000 homens de um mês para cima. Não haviam sido recenseados com os outros filhos de Israel, pois não tinham recebido herança com eles. Esse foi o recenseamento dos filhos de Israel que Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram nas estepes de Moabe, às margens do rio Jordão, na altura de Jericó. Entre os registrados não havia nenhum
dos que tinham sido registrados no recenseamento que Moisés e o sacerdote Arão haviam feito no deserto do Sinai. Javé tinha dito a respeito deles: morrerão todos no deserto, e não ficará nenhum, além de Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Livro dos Números, capítulo 26, versículos 1 a 65, as explicações da própria Bíblia. A geração do Êxodo pereceu inteira por causa de sua incoerência e infidelidade. Afastou-se do projeto de libertação que constrói uma nova sociedade, conforme nota em Números capítulo 14, versículos 1 a 45. O presente recenseamento mostra que a nova geração se prepara para herdar a terra e reparti-la igualitariamente. Assim, meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós concluímos o nosso vídeo de hoje. A leitura do capítulo 26, do quarto livro do Antigo Testamento, Números, a caminho da terra prometida, na sua terceira parte, o povo diante da terra prometida, no seu capítulo 26, em todos os seus 65 versículos, 65, no seu único tópico, como repartir a terra. Meus irmãos e irmãs, glória a Deus, aleluia, amém, a paz do Senhor, receba um cordial abraço, amigo sempre, João Nazarela. E nós voltaremos nos próximos vídeos, mais precisamente no próximo vídeo, com a continuação da leitura do livro dos Números, já na sua terceira parte, né? O povo diante da terra prometida, no seu capítulo 27, em todos os seus 23 versículos, capítulo 27, nos seus 23 versículos, nos seus tópicos. Primeiro tópico do capítulo 27, reivindicação das mulheres. Segundo tópico, o novo líder. São dois tópicos no capítulo 27. Primeiro, reivindicação das mulheres, e segundo, o novo líder. Capítulo 27, em seus 23 versículos. A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades até os nossos próximos encontros, se Deus quiser. Amém, amém, amém. A paz do Senhor.